para aqueles que necessitam ouvir a sua palavra, para aqueles que possam estar angustiados, Senhor Deus, mas o Senhor vai tratar nessa noite. Nós temos a certeza, Senhor Deus, que o Senhor está nesse momento já curando, abençoando, protegendo a sua amada igreja, Senhor Deus. Também possa estar abençoando e protegendo aqueles que não puderam estar aqui ou estão a caminho, Senhor Deus. Temos a certeza que o Senhor também está com esses, Senhor Deus. Pois hoje, Senhor Deus, o que mais a gente pode te falar, Senhor Deus, é agradecer. Agradecer pela maravilhosa dádiva, Senhor Deus, Deus, Senhor, está nos nossos corações, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia, por essa chuva, pois está escrito nas suas palavras, como o pastor mesmo disse, em tudo dai graça. Então estamos dando graça, Senhor Deus, por o Senhor cada dia mais nos abençoar, nos proteger e estarmos, Senhor Deus, ouvindo a sua palavra cada dia mais. Em nome de Jesus, Senhor Deus, a gente te agradece por tudo que o Senhor tem nos dado hoje e sempre. Amém. Podeis tomar assento, abre a Bíblia, convido os instrumentistas para me acompanhar. 305 da harpa cristã, 305, número 305 da harpa cristã. Eu sei que a gente acho que ainda não cantou esse hino aqui, não sei, mas nós vamos tentar cantar com vocês aqui, esse hino da harpa. Haja vista que muitos ainda não conhecem o hino da harpa, e devagarzinho nós vamos conhecendo o hino da harpa. 305. Soldados somos de Jesus, breve. Vamos cantar comigo? Vem cá cantar comigo aqui, evangelista Nailton. Pega o microfone ali para a gente cantar junto aí. Soldados somos de Jesus. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz. Nos exércitos de Deus batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui. E para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis. Levai o escudo sim da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos só. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões do céu, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui. E vai sim, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar. A vitória alcançar, a vitória alcançar, o mal vencendo, avançar e nos dá Jesus cantai e da salvação falai, almas ao Senhor. Muito breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar, com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber como galardão.
pode glorificar a Deus? Ministério de louvor, adorando a Deus, continuando adorando a Deus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Obrigado ao evangelista Nailton. Eu tirei um tom um pouco baixo, mas fazer o que, né? Mas deu para cantar um pouquinho. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém? Você já cumprimentou o irmão que está aí do teu lado, que veio adorar o Senhor juntamente com você? Você pode olhar do seu lado direito, esquerdo ou atrás de você e cumprimentar o irmão que está do teu lado, falar: paz do Senhor, meu irmão. Como é bom estarmos juntos adorando o Senhor nessa noite maravilhosa, neste culto de adoração. Aí agora olha para ele e fala: vamos adorar o Senhor? Fala: vamos adorar o Senhor? Então vamos se colocar de pé e vamos declarar que nós temos a marca da promessa. Quantos foram selados por essa promessa? Amém? Então vamos declarar: eu tenho a marca da promessa. Mesmo que tentam abater a nossa fé, nos abalar, mesmo que as enfermidades venham para nos desestruturar, mesmo que os problemas venham, nós estamos de pé porque nós temos a marca da promessa do Senhor. Então vamos louvar o Senhor com alegria. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem molhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir.
palavra. Aplaude o Senhor. Aleluia. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Está começando mais uma nova semana. Talvez você está vivendo um tempo de desafios. Talvez está difícil a situação para você. Mas creia nesta noite que o nosso Deus é eterno. E a fidelidade dele dura de geração a geração. A misericórdia do Senhor não tem fim. E ela te alcança nesta hora. Aleluia. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos e falar com o Senhor. Obrigado por estar na tua casa, Senhor. Oh, eu declaro, Pai, que para mim não há outro lugar melhor do que estar em Ti. Não há outro lugar melhor. Não há nada mais prazeroso do que poder Te adorar, do que poder estar nos Teus atos, Senhor. Nós vamos adorar um lugar de descanso em Ti. Receba essa promessa do Senhor no teu coração nesta noite. Adore. Você está no centro desse lugar. Esse lugar. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Declare: esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar
precisamos. Às vezes nós fazemos planos, porque se nós tivermos isso, nós seremos felizes. Se alcançarmos aquilo, seremos felizes. Mas quando conquistamos, nós temos a impressão de que ainda falta alguma coisa. Então você depara diante da doce presença do Senhor e você descobre que Ele é tudo que você precisa. Porque Ele preenche o vazio do teu coração. Ele te enche de paz. Ele tira toda a tua ansiedade nesta noite. Se você chegou aqui com o coração acelerado, com o coração agitado, descansa no Senhor e você verás que você pode todas as coisas do Senhor que te fortalece. Aleluia, aleluia. Tu és tudo que eu preciso, Senhor. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu não consigo viver longe de ti. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso. Você pode aplaudir. Aleluia. Aleluia. Às vezes nós nos deparamos com situações que a gente fala: meu marido é tudo pra mim. Se ele morrer, eu morro também. Meu pai é tudo pra mim. Se ele morrer, eu morro também. Minha mãe é tudo pra mim. Se ela morrer, eu não sei o que será de mim. E aí, Deus permite certas coisas em nossas vidas que você vai e perde seu pai, você perde sua mãe, você perde seu esposo, você perde... E aí você vai ver que eles são muito importantes para você. Mas mesmo se o Senhor recolher eles, a tua vida continua. Agora, viver sem Jesus é impossível. Porque quem tenta viver sem eles atola na lama. Quem tenta viver sem Jesus, às vezes não tem nem mais volta. Sem Jesus não conseguimos ficar. Se estamos vivos, estamos com Ele. Se morremos, passamos dessa vida, passamos daqui para viver com Ele. E o Senhor, eu não posso ficar. Assim como os dois discípulos do caminho de Emaús descobriram que não podia mais viver sem Ele e se desesperaram quando Ele foi embora. Você tem Ele aqui, Ele é real aqui. Você pode declarar: tu és real aqui. A tua doce presença é real aqui, Senhor. Aleluia. Neste lugar, tu és real. Por isso que nós nos sacrificamos para estar aqui, porque Ele está aqui. Vou me entregar totalmente. Se entregue sem reserva hoje. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso
a fonte de tudo lá. Então convida Ele, declare a minha fonte, Senhor. A minha fonte é o teu amor, é o teu amor, você pode estender as suas mãos e declarar a minha fonte. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Só os homens declarando a minha fonte, os homens. A fonte do amor dos homens aqui ao Senhor. Nós as mulheres vamos adorar declarando: Ele é a nossa fonte. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Toda a igreja numa só voz declarando: Ele é a nossa fonte. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Guarda isso no teu coração, mas fale um dia no centro do teu querer e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Jesus, aplaude bem forte o nome dele. A diferença é que a gente terminou a Santa Ceia, foi para casa almoçar, descansou um pouquinho e veio. Mas aquela mesma glória que estava de manhã aqui, continua aqui. Aquela mesma presença que aconteceu pela manhã, continua aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Eu convido as crianças aqui no altar para a gente orar. Traga as ofertinhas, criançada. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos que... Pode sentar, irmãos, por favor, por gentileza. A igreja pode tomar assentos. Queridos, o Ministério Kids, a partir dessa Santa Ceia, nós temos agora as primícias infantil. É forte esse, hein? Ministério Kids. Por quê? Porque, não sei se vocês sabem, é feito lanchinho, não é verdade, Pedro? Lanchinho lá para as crianças. Então, foi muito boa a decisão que nós, quando fomos trazer as primícias, inclusive hoje trouxeram, né? Quero agradecer aos irmãos que trouxeram.
É um biscoitinho, um suquinho, um chocolatezinho, fazer uma pipoca. Gente, e chegou algumas coisas. Hoje estou muito feliz porque vocês estão cuidando bem dessa obra e agradeço vocês pelo carinho. Vamos recolher as ofertas das crianças? Jesus se agrada com a ofertinha da criançada. As crianças ofertando. Tirim, tim, tim, tirim, tim, tim, tirim, tim, tim, tirim, tim, tim. A oferta vai caindo dentro da caixinha. Tirim, tim, tim, tirim, tim, tim. Eu quero um coração igual a da viuvinha. Tirim, tim, tim, tirim, tim, tim. A oferta vai caindo dentro da caixinha. Tirim, tim, tim, tirim, tim, tim. Eu quero um coração igual a da viuvinha. Ora aqui, Rafael, pelas crianças e pela oferta. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós adoramos e louvamos o Senhor nesta noite. Deus, pelas ofertas, aqueles que ofertaram e também aqueles que não puderam ofertar, que o Senhor também possa já abençoar na mesma medida, ao Pai. Agradecemos ao Senhor também pelas ofertas das crianças que ofertaram nesta noite e por todo o louvor, Senhor, nesta noite, Pai. Agradecemos ao nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis carinhosamente seguir para a sala de vocês. Vamos aplaudir as crianças, irmãos? Ok? Irmãos, vamos hoje o Ministério de Integração e o Ministério de Mulheres está oferecendo o culto em ação de graça pelo aniversário da nossa querida irmã Eliana. O Ministério da Igreja, eu, pastor da igreja, como pastor da igreja, ela é secretária da igreja, e é honra quem tem honra. Nós temos muito trabalho para fazer esse ano. Eu quero, em nome desse ministério, oferecer também um culto de graça pelo trabalho que você tem realizado junto conosco aqui. E esse ano vai ser um ano de muita conquista. Que Deus te dê força, saúde, garra, vigor, sabedoria, inteligência e também um pouquinho de dinheiro, né? Deus abençoe. A família do evangelista Nailton também está oferecendo curso de graça pelo aniversário da irmã Eliana. Você é muito querida aqui na igreja, tá, Eliana? Tá, sabe disso. Essa igreja ama você. Deus abençoe. Vamos aproveitar, vamos orar pela Eliana? Vem para cá, Eliana, em nome de Jesus. Tem mais alguém que está aniversariando? Acredito que não, né? Devido à programação que está sendo feita. Os boletins estão sendo muito bem organizados. Gente, quero parabenizar os irmãos, o irmão Gustavo, toda a equipe do Ministério toda a equipe lá da comunicação. Estamos em caráter experimental e tem o nosso boletim informativo, que tem todas as programações e os aniversariantes do mês. Estenda as mãos para cá, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu quero glorificar o teu nome pelo aniversário da tua filha, irmã Eliana, que completou mais um ano de vida, e o Senhor possa abençoá-la, guardá-la, a sua família, e o Senhor dê ela saúde, força, sabedoria, e dando muita bênção em nome de Jesus. Vai lá. Parabéns pra você. Deus abençoe, Mariana. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Deus abençoe a todos. Quero convidar a irmã Andréia, que estará adorando a Deus com um louvor. A irmã Andréia Cortelete estará adorando a Deus com um louvor, e Deus estará recebendo esse louvor para a honra e glória do nome dEle. Irmã Andréia, amém. Passemos suas mãos.
a Deus. Estamos sendo transmitidos. O culto está sendo transmitido. Então, uma bênção. Deus abençoe. Vamos glorificar Deus pelos irmãos internautas, irmãos. Deus, vamos aplaudir o Senhor pelos irmãos internautas que estão acompanhando o culto desta noite. E está sendo uma bênção. Vamos fazer o seguinte, André, se prepara lá. Vamos trazer dízimos e ofertas, irmãos. Porque, glória a Deus, é assim mesmo, ao vivo, acontece até no programa do Silvio Santos, apesar que é gravado, né? Glória a Deus. Vamos receber o dízimo de ofertas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pode cantar, irmãos. Tuas primícias, ó meu Deus, eu venho trazer os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, pois minha vida o Senhor está. Fidelidade a ti, eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está em primeiro lugar. Que o Senhor Jesus abençoe os dizimistas nessa noite. Senhor meu Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre os ofertantes também. Que o Senhor abençoe a todos que estão aqui nesse santuário. Aqueles que não puderam contribuir, não puderam ofertar, mas que o Senhor abençoe também. Em o nome de Jesus. Amém. Certinho? Irmãos, quero convidar o presbítero Marco que senta aqui comigo. Ele já vai pregar. Hoje está um dia muito chuvoso e já recebi várias informações. Cariacica está debaixo d'água. Está difícil o acesso para cá. Então, assim, eu quero que os irmãos estejam orando também, porque para que Deus guarde as pessoas, né? Porque eu vim com o meu carro, fiquei até preocupado, né? Muita água, e a gente tem um cuidado. E alguns irmãos tiveram dificuldade de chegar no culto hoje. Então, mas tem muitos irmãos da igreja que estão assistindo o culto pela adrv.life. Vou me contar uma história da Bíblia, história que fala sobre um Salvador. Talvez ouça que me falar, mas o final misericórdia. Existiu uma terra e um certo homem que chamava Jesus de Nazaré. Fazia milagre acontecer. Tudo isso pelo seu poder. Ele fez o outro ressuscitar. Ele fez o cego enxergar. Ele caminhou sobre o mar. Ele fez paralítico andar. Ele fez o outro ressuscitar. Ele fez o cego enxergar. Ele caminhou sobre o mar. Ele fez paralítico andar. Mas seus amigos, o que aconteceu? Mandaram matar
Hanuna, eu não sei. Só sei que ele é o rei do ser. Mas essa história não tem assim. Pois essa história tem uma feliz. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Foi ao inferno e a chave tomou. Ele fez o morto ressuscitar. Ele fez o cego enxergar. Ele caminhou sobre o mar. Ele fez paralítico andar. Ele fez o morto ressuscitar. Ele fez o cego enxergar. Ele caminhou sobre o mar. Ele fez paralítico andar. Ele fez o morto ressuscitar. Ele fez o cego enxergar. Ele caminhou sobre o mar. Ele fez paralítico andar. Amém. Deus abençoe a irmã André, irmãos. Que bênção, né? André trabalha nas crianças, agora fizeram uma escala linda agora, vai poder participar do culto. Eu falei com ela, é bom que você de vez em quando você vai cantar, porque Jesus gosta de ouvir o seu louvor, a igreja também, né, irmão? Para quem nasceu, o médico falou que não ia andar, não ia falar, tá cantando assim, é milagre! É milagre de Deus! É milagre de Deus! Deus abençoe, irmã Andréia, Deus abençoe. As crianças gostam muito dela, a igreja tem um carinho muito, muito especial. E Deus continua abençoando em nome de Jesus. Irmãos, já vamos ouvir a palavra de Deus, amém, irmãos? Quantos querem ouvir a palavra de Deus, diga amém. Aos nossos irmãos que estão agora sintonizados, estarão ouvindo a palavra de Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos bem baixinho. Eu quero que você toque com o formoso é bem baixinho. Eu quero que você feche seus olhos e eu quero que você cante no meio tom comigo e cante assim, ó. Quão formoso és, bem baixinho, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Oi. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é poder te adorar, tocar em tuas vestes. Maravilhoso é em tuas vestes. Maravilhoso é. Presbítero Marcos. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu não vou continuar cantando com os irmãos porque eu perco o ritmo até para bater palma. Imagine para cantar. Por favor, abra comigo a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11. Glórias a Deus. Aleluia. Hebreus no capítulo 11 e o versículo 23. Nos diz assim a Bíblia Sagrada: pela fé Moisés, recém-nascido,
foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, retiro serve para muitas coisas, e uma delas é para mudar um pouquinho a forma com que as pessoas nos olham, né, irmão Coqueiro? Usando o irmão Coqueiro aqui, brincando com ele um pouco, conversando ele, Douglas, eu acho que tinha mais outro irmão junto, e ele olhou para mim, rapaz, aquele homem sério lá de terno, né? Ele viu alguma coisa diferente, que não é pecado, não viu nada de estranho, mas ele pôde perceber que não tem essa formalidade toda, que nós somos gente como todos, somos povão como todos. Louvamos ao Senhor pela vida desta igreja. Eu não me canso em dizer que eu estou contente, muito feliz em fazer parte desta família, e cada dia acho mais motivos ainda para estar feliz em estar fazendo parte dessa família. E uma delas é conhecer mais de perto o nosso irmão Coqueiro, o nosso irmão Douglas, batendo um papo aí, e haverá outras oportunidades de nós nos reunir. Eu glorifico a Deus pela oportunidade de pregar a palavra do Senhor nesta noite. Li o versículo que está em Hebreus, que fala sobre a fé. O escritor aos Hebreus falando sobre a fé, destacando alguns valorosos que tiveram fé a ponto de ofertarem tudo aquilo que tinha, a ponto de passarem por situações terríveis, mas nunca perder a sua fé. Ele fala também sobre o nascimento de Moisés, em um momento muito difícil, um momento que da história do povo de Israel, de grande dificuldade, e ele destaca aqui a fé dos pais de Moisés, do menino, que ainda não era conhecido por Moisés. Ele destaca a fé de Anrão e Joquebede, que vale a pena lembrarmos que aquela ali foi a fé que viram a recompensa. Então, por que não falarmos da fé com recompensa? A história começa ainda lá no livro de Gênesis, quando o povo de Israel, o próprio Jacó, que naquele tempo já se chamava Israel, estava peregrinando nas terras de Canaã, e ele não estava fora do propósito de Deus. Ele estava debaixo da vontade de Deus, estava cumprindo tudo que Deus havia determinado que ele cumprisse. Ele estava peregrinando na terra de Canaã. Era aproximadamente 68, 70 pessoas na família de Israel naqueles dias. Não era povo, número suficiente para conquistar toda a terra que Deus havia prometido. Eles ainda não haviam conquistado a terra. Existia naquelas terras vários povos pagãos, povos terríveis. E eles peregrinavam na terra de Canaã, debaixo da vontade de Deus, observem bem. Mas a Bíblia diz que naquele tempo sobreveio uma fome sobre aquela terra, uma escassez de alimento terrível sobre aquela região. E todos que estavam naquela terra naqueles dias foram ameaçados pela fome. Muitos chegaram a morrer por causa da fome. Muitos não tinham recursos para descer até o Egito para comprar alimento. E naquela situação terrível, que havia escassez de alimento na terra, o povo de Israel, que é o povo da promessa, o povo escolhido, constituído por Deus, estava ali Israel, o próprio Jacó com sua família, dando continuidade à descendência de Abraão e dando continuidade ao plano, ao propósito de Deus. Estava naquela situação. Observem que mesmo estando debaixo da vontade de Deus, eles experimentaram da angústia de saber que não teriam alimento. Eles experimentaram do sofrimento de saber que poderiam perder as suas vidas pela escassez. Eles experimentaram em sua própria vida o sentimento de incapacidade diante de uma situação, de não poder fazer nada. Mesmo estando diante da presença de Deus, mesmo sendo dependentes de Deus, sendo obedientes à vontade de Deus e sendo o povo escolhido de Deus. Havia um propósito de Deus para aquela família, um propósito de dar continuidade. Israel estava dentro do propósito de Deus, povo escolhido, família eleita, como nós, povo escolhidos,
Fomos escolhidos por Deus, Ele quem nos fez ovelha de seu pasto. Foi Ele quem nos escolheu e não nós nos escolhemos a Ele. E mesmo assim passamos por diversas situações que nos afligem, que nos traz angústia, que nos traz sofrimento. Mesmo estando debaixo da vontade de Deus e sendo o povo escolhido por Deus, estamos sujeitos a passar por situações que nós jamais queríamos passar por elas. E naquele momento agora era eminente, diante dos olhos do adversário de Deus, diante dos olhos do inimigo da nossa alma, a falência do plano de Deus. Eu acredito que Satanás fazia festa diante daquela situação. Quero ver o plano ir à frente agora. Diante da fome, quero ver dar continuidade ao plano. Agora corria o risco da família de Israel morrer por causa da fome, por causa da escassez. Mas Deus já havia preparado lá atrás, Deus já havia enviado José para o Egito. Por isso eu costumo dizer, não há ninguém que me ponha em provação a não ser o próprio Deus. Quando os irmãos de José venderam José, cometeram covardia, injustiça e tudo mais, nós olhamos a vista grossa e falamos, os irmãos de José não foram bons e colocaram ele em grande dificuldade. Mas aí olhando a história toda, nós entendemos que Deus enviou José para o Egito. A ida de José para o Egito era o querer de Deus. E a dificuldade que ele encontrou até se estabelecer, os problemas que ele teve que resolver, não era nada mais, nada menos ferramenta para burilar o caráter dele. Ferramentas para tratar o caráter, para moldar, para dar resistência, para dar condições de chegar e ocupar a posição de governador do Egito. Mas quando Satanás pensava que o plano de Deus entrava em falência ali, Deus já havia mandado José na frente. Deus já havia preparado uma situação de recepção no Egito para o seu povo. E a Bíblia diz que Israel, preocupado com aquela situação, chega para seus filhos e diz para eles, vão ficar parados esperando a morte chegar? Pegue o que temos e vá, desça para o Egito e compre para nós trigo, para que não morramos de fome. Ele estava preocupado com essa situação, mas esse recurso também poderia acabar. Os homens poderiam ser assaltados pela estrada, pelo caminho do Egito, poderiam perder as suas vidas. E Israel, com os que ficaram, poderia ficar sem o que tinham de valor, sem o trigo e sem as suas vidas também pela fome. Mas Deus já tinha um plano traçado, Deus tinha tudo orquestrado e nos mostra através da Bíblia que nada pode parar o plano de Deus, que nada pode deter os planos de Deus. Não existem homem capaz de deter os planos de Deus. Não existem forças malignas, diabólicas capazes de deter o plano de Deus. Não existem condições da natureza capaz de deter o plano de Deus. Deus então prepara a situação para que o povo vá para o Egito. E chegando no Egito, os irmãos de José encontram com José. E tem aquela conversa, aquele vai e volta, aqueles testes que José fazia com eles, que nós não vamos entrar nesse mérito. Mas chegou ao ponto de José se revelar a eles, porque eles não haviam reconhecido a José. E José recebe eles e manda que busque a Jacó. Manda que busque o pai para que viesse para o Egito. É onde Deus começa a agir e levar toda a família para o Egito. Mas há uma preocupação no coração de Israel. E é uma preocupação séria, porque imagine 70 pessoas temente ao Deus de Israel. Uma família com 70 pessoas entrar em uma nação totalmente pecaminosa, uma nação idólatra. Imagine o que aconteceria com esta família de 70 pessoas em meio de mais de milhões de pessoas. A primeira estratégia de Satanás é infiltrar nas famílias, é misturar o povo. É casamento do povo de Israel com outros povos. Em diversas situações na história de Israel, nós observamos que Satanás usou esta artimanha para desarticular o plano de Deus e para levar à falência o plano de Deus. Então Moisés tinha esta preocupação, mas nós vamos descer para o Egito. E ele tinha a preocupação de que houvesse uma mistura dos povos. E havendo essa mistura dos povos, iria se extinguir o povo de Israel, a descendência de Abraão. Isso não seria bom.
Mas como eu te disse, não existe nada, como a Bíblia nos afirma, capaz de parar o plano de Deus. O plano que Deus traçou para mim e para a sua vida é o plano que irá se concretizar se nós permanecermos na presença dEle. Por mais que venham ameaças diante dos nossos olhos, por mais que as circunstâncias no momento, que as condições não sejam as mais favoráveis a nós, por mais que nós possamos ver e entender que o plano que Deus tem para mim e para a sua vida está sob ameaça, tenha certeza de uma coisa: não existe nada capaz de deter os planos de Deus para mim e para você. O plano de Deus está sobre todas as coisas, sobre nossas vidas. Se formos tementes, se formos fiel, se dermos ouvido à sua voz e andarmos pela sua voz, Ele nos guardará aonde quer que formos. A Bíblia nos prova através da história de Israel que a bênção de Deus não está sobre uma região, a bênção de Deus não está sobre um local, mas a bênção de Deus estava sobre a vida do povo. Qual povo, irmão Marcos? O povo que é temente a Deus, o povo que escolhe andar na presença de Deus, um povo que escolhe ser fiel a Deus. Por isso não temem as ameaças do tempo presente, não temem as afrontas do tempo presente. As condições podem não parecer as mais favoráveis, mas eu tenho certeza que os planos de Deus são mais altos do que os meus, são mais altos do que os seus, e o que vai permanecer são sim os planos de Deus. A Bíblia diz que Deus chega para Jacó em uma visão e diz para ele: não temas em descer para o Egito, eu descerei ao Egito contigo. Você está entendendo que Deus não estava no Egito, Deus não está em um determinado local, Deus está na vida das pessoas, Deus está na vida daqueles que temem, que servem a Ele com alegria. Então Deus diz a Jacó: eu descerei ao Egito contigo, e farei da tua família uma grande nação, multiplicarei e abençoarei muito o teu povo. Agora aquilo que parecia um risco, aquilo que parecia botar em risco o plano de Deus, em falência o projeto de Deus através da família de Israel, agora se alivia no coração de Jacó, de Israel, através da palavra de Deus. Eu quero te dizer que Deus tem uma palavra para você nesta noite. Por mais que pareça difícil, por mais que pareça difícil, por mais que pareça que já não deu certo, que já faliu, não faliu. Deus é contigo se tu fores fiel a Ele. Deus é comigo enquanto eu for fiel a Ele. O plano de Deus permanece sobre as nossas vidas, o plano de salvação, um plano de redenção. Existem momentos que estamos cercados por diversas situações, que nós olhamos para cima e só vemos o escape de cima. Só vemos o escape se ele vier do alto, porque por todos os lados estamos cercados. E eu quero te dizer que enquanto Cristo não vier buscar esta igreja, Ele nos deixou garantido em sua palavra que não virá sobre nós prova alguma que não seja humana. Não virá sobre mim, sobre você, qualquer coisa, qualquer provação, qualquer dificuldade, qualquer temor que nós não somos capazes de suportar. E o mesmo Deus que permite essas provações é o mesmo Deus que nos dá o escape, que nos dá sabedoria para nos livrarmos dela. É o mesmo Deus que nos tira desses momentos e dessas situações de dificuldade, assim como fez com Israel. E a Bíblia diz que Israel, com toda a sua família, foi recebido no Egito com honras. Tiveram livre acesso a Faraó através da vida de José. Tiveram acesso a Faraó, tiveram as melhores terras do Egito para morar. E a Bíblia diz que Faraó disse para José: se os seus irmãos são pastores de gado, veja entre eles se há pessoas capacitadas e ponha por chefe sobre o meu gado. Agora o povo já não tinha só terra, o povo já não tinha só comida, o povo também tinha emprego. Deus não abandona os seus.
Por mais que pareça muito difícil, insuportável, mas é só por um momentozinho. Suporte, porque Deus vai te suprir em todas as suas necessidades. Eu quero guardar mais para o final, mas hoje eu pude lembrar do dia da minha angústia. E eu disse para minha esposa, quando eu estava estacionando o carro há tempos atrás, eu estacionei aqui. E eu estava com um nó na garganta, eu tentava não chorar para dizer que eu era forte diante da situação. Mas eu estacionei aqui, eu parei o carro para ligar para uma pessoa, para pedir dinheiro para poder comprar comida lá para casa, para fazer compra. Eu pedi ajuda, eu pedi emprestado para fazer compra. E hoje eu pude ver o quanto Deus tem me honrado, o quanto Deus tem me abençoado diante de uma situação que eu pessoalmente posso dizer, eu não via saída. Eu caí em uma situação que eu não via por onde sair. Eu só sabia dizer uma coisa quando eu saía e entrava dentro de casa: Senhor, eu sei que o Senhor está vendo isso. Eu sei que o Senhor está vendo isso. Eu não conseguia nem pedir uma provisão a Deus, porque eu não sabia o que pedir. Eu não sabia de fato nem eu mesmo o que eu precisava naqueles dias. Mas eu sei que Deus me honrou. Deus tem me honrado. Eu glorifico a Deus porque hoje eu pude lembrar do dia da minha angústia. E pude lembrar com grande gratidão a Deus, porque eu tenho certeza que Ele é fiel. Ele tem sido fiel comigo e eu tenho certeza que Ele tem sido fiel com cada um de vocês. E se há algum de vós aqui nesta noite que passa por uma provação que tem parecido ser insuportável, saiba que Deus é fiel contigo, que no momento exato Ele vai te honrar, no momento exato Ele vai dar o escape que você necessita. A Bíblia prossegue em dizer que o povo de Israel dentro do Egito viveram dias maravilhosos. O povo cresceu, o povo de Deus se multiplicou, e o povo de Deus se tornou muito forte dentro daquela nação. Não houve o que Moisés mais temia, que era a mistura dos povos. No coração de muitos dos israelitas permaneceu vivo os mandamentos que Deus já havia dado a Jacó, já havia dado a Abraão. O temor a Deus permaneceu vivo no coração de muitos israelitas. É certo de que durante esse período no Egito, houve alguns que se entregaram às coisas do Egito, às riquezas e aos deuses do Egito. Como no meio de nós, infelizmente, existem alguns que fracassam na fé, mas aqueles que permanecem até o fim têm a recompensa de Deus. Aqueles que não desonram a Deus, aqueles que não negam a sua fé diante das coisas que o mundo oferece, diante das ofertas deste mundo, diante das portas que este mundo pecaminoso abre, esses recebem de Deus a recompensa. E a Bíblia diz que passado um certo tempo, que já não havia mais ali no Egito José e seus irmãos, eles já haviam partido para o Senhor, e veio um outro rei, um outro faraó reinar sobre o Egito. E vindo este novo faraó reinar sobre o Egito, ele observou que a nação de Israel havia crescido tanto, o povo era tão forte, o povo era tão unido, que ele temeu no seu coração, que se esse povo resolver virar-se contra mim, eu estou perdido. Se esse povo resolver tomar o poder, eu não tenho força contra eles. Então vamos agir de sagacidade, vamos ser espertos para com os israelitas. E começaram, o povo estava em uma condição confortável. Só para os irmãos entender, até mesmo os escravos do Egito na época de José viviam em uma situação extremamente confortável. Hoje é provado que nós trabalhamos 12 meses do ano e de 5 meses e meio a 6 meses é para pagar impostos, tributos. Em tudo quanto consumimos está envolvido tantos tributos que a metade do que nós gastamos é tributo. Só a metade paga o bem que estamos adquirindo. No tempo de Faraó, que José governou sobre o Egito, ele impôs uma lei sobre os escravos, sobre aquele povo que vendeu tudo que tinha para conseguir alimento. Ele diz, eu comprei para Faraó,
as vossas terras, os vossos cavalos e as vossas vidas. Mas darei a vocês semente para que plantem na terra, e somente 1/5 vós trarão para o faraó. Ou seja, de tudo que ele escolhesse, somente 1/5, não era 50% como nós pagamos hoje. Somente 1/5 voltava para faraó. As outras partes ficariam com eles para mantimento da família, para plantar novamente. Ou seja, no tempo de José havia justiça, que até os servos, até os escravos vivia uma situação de conforto. Imagine agora o povo de Israel, que entrou como povo livre, permaneceu como povo livre, tinha suas próprias terras, comprava, vendia, criava gados, negociava. Mas vindo este novo faraó e com essas ideias na cabeça, colocou sobre o povo tributos pesados, colocou tributos que o povo não era capaz de pagar, levando todo o povo a empobrecer financeiramente. E não sendo isso suficiente, o povo continuava se multiplicando e se fortalecendo, mudou a situação. Só isso não é o suficiente, o povo de Israel continua crescendo. Vamos fazer o seguinte, vamos matar todos os meninos que nascerem. E deu ordem a 2 parteiras, para que quando as mulheres hebreias fossem dar à luz, que elas, quando observassem que era menino, matassem no parto. Controle de natalidade com o povo de Israel, imposta de uma forma cruel e diabólica pelo faraó. Mais uma vez, Satanás tenta tramar para parar o plano de Deus. Porque Deus já tinha dito uma profecia para Abraão lá no passado, que o povo dele iria sim ser subjugado por um outro povo, e viveria na situação subjugado por 400 anos. Mas chegaria um dia que Deus ouviria o clamor desse povo, quando esse povo fosse uma nação muito grande, muito numerosa e muito forte. E Deus faria nascer no meio deste povo um resgatador, um libertador, alguém que tirasse o povo de Israel da situação de escravidão. E Satanás sabia que esse dia iria chegar. Então ele trama agora uma forma de que o menino não nascesse. Então ele manda que matasse todos os meninos que nascessem das hebreias. Mas a Bíblia diz que aquelas parteiras temeram ao Senhor. E a Bíblia enfatiza sobre as parteiras, não faz vista grossa. É o que eu costumo dizer, Deus sim dá destaque àqueles que merecem. Deus dá destaque e dá honra àqueles que o temem, àqueles que o servem com alegria e àqueles que botam em risco a sua própria vida pela causa do reino de Deus. As parteiras botaram em risco a sua própria vida. Elas não aceitaram aquela ideia, eu matar os meninos, jamais. A Bíblia diz que elas temeram ao Senhor e não mataram os meninos das hebreias. E quando o faraó interroga por que não fizeram tal coisa, elas mentem para faraó. A pressão as fez mentir, o medo de morrer as fez mentir. E elas dizem, meu Senhor, as hebreias são mais espertas do que as egípcias. Quando nós vamos até a elas, elas já deram a luz. Elas mentiram para poder escapar de uma situação de desobediência a faraó, porque elas temeram a Deus. A Bíblia diz que não houve juízo sobre a vida delas através de faraó, não houve castigo, mas pelo contrário, Deus, reconhecendo que aquelas mulheres o temeu, Ele estabeleceu na vida delas famílias. Quando a Bíblia diz que Deus estabeleceu família, está nos dando a entender que elas não tinham família, que elas não viviam em harmonia, não tinham uma casa, um lar, não tinham alegria de ter família como nós temos. E Deus deu a isso de presente, por temer a Deus e não cumprir a ordem de faraó. Deus a estabeleceu família para as 2 parteiras. Mas os planos do diabo para impedir que viesse nascer o resgatador, o libertador do povo de Israel, não parou por aí. A Bíblia diz que faraó, vendo que aquilo não deu certo, deu uma nova ordem, de que pegassem todos os meninos do povo de Israel e lançassem ao rio para que morresse. Mas vocês lembram que eu disse há um tempinho atrás que muitos, mas são muitos do povo de Israel não perdeu a esperança, não perdeu o contato com Deus, mesmo estando debaixo de um jugo de escravo, um sofrimento terrível, vivendo situações terríveis,
não perderam o temor a Deus. Eram conhecedores da verdade, conheciam os preceitos e os mandamentos que Deus já passava de pai para filho através daquele tempo. Existia um homem chamado Anrão, na tribo de Levi, e uma mulher chamada Joquebede. Eu quero falar para você uma situação. Imagine você estar vivendo em um regime de escravidão. Você está vivendo em um regime, um controle de natalidade pelo governador ou pelo presidente do seu país, aonde o povo que teme a Deus, o povo que serve a Deus, os filhos que tiverem serão jogados no rio e serão mortos. Quem de nós teríamos coragem de nos casar em um período desse conturbado? Observe quanto de nós deixamos de fazer algo para Deus, ou deixamos de fazer algo para a nossa família, ou fazer algo dentro do reino de Deus, da obra de Deus, e botamos desculpa nas condições adversas. Não posso tomar tal atitude, não posso fazer tal coisa, me falta coragem, me falta ânimo, por causa da situação em que eu estou vivendo. Imagine só a situação do povo de Israel. Aquele casal já havia se casado, e eles estavam já casados, já tinham 2 filhos, Miriam e Arão, e viviam debaixo desse regime pesado, desse regime cruel. Imagine agora se fosse um de nós, se nós não evitaríamos ao máximo em ter filhos, porque sabendo que se tivéssemos filhos, nosso filho seria jogado no rio para morrer. Mas Deus precisava contar com alguém naquela situação. Deus precisava de contar com um casal para que tivesse um filho, para que nascesse um menino escolhido por Deus para ser o libertador do povo de Israel. Será que Deus pode contar comigo e com você para anunciarmos a sua mensagem, para trabalharmos dentro do seu reino? Será que Deus pode contar comigo e com você, independente da situação em que estamos passando, independente do regime governamental em que estamos vivendo, independente das condições financeiras que nós temos, independente das limitações de saúde que nós temos? Será que Deus pode contar comigo e com você para darmos continuidade ao projeto dele de salvação para a humanidade, de levar o reino do Senhor a todas as pessoas nesta terra? Ou será que vamos dizer para Deus: não podemos, Senhor, não podemos porque eu estou desempregado, não podemos porque hoje eu não tenho alimento dentro da minha casa, Senhor, eu não posso ser usado por Ti na Tua obra porque eu não tenho saúde, não podemos, Senhor, porque eu acho que eu sou incapacitado. Será que vamos até quando dizer para Deus, através das nossas atitudes, que a situação que nos rodeia nos impossibilita de darmos continuidade à pregação do Evangelho e a levar o reino do Senhor a toda criatura nesta terra? Deus precisava de contar com um casal naqueles dias, mesmo naquele regime governamental escravizando o povo, um regime terrível de sofrimento, o regime de trabalho onde o povo não tinha tempo para nada, o povo não tinha tempo para descansar, para pensar, o povo não tinha tempo para nada. Mas nasceu-se um filho entre aquele casal. A Bíblia diz que nasceu um menino e o menino era formoso. A Bíblia dá ênfase, destaca que o menino era perfeito. A Bíblia destaca porque já estava dizendo que aquele menino não seria uma pessoa comum, aquele ali faria a diferença. Nasceu em uma família que observava os preceitos de Deus, nasceu em uma família que temia a Deus, e temia tanto a Deus que não temeu o decreto de Faraó, e tiveram a decisão de ter filho durante aquela situação que o povo estava vivendo. Podemos ser temente a Deus ao ponto de não temermos as situações que nós possamos passar aqui nesta terra por amor ao Evangelho? Será que nós possamos ser tementes a Deus? Será que nós somos?
Será que nós podemos melhorar um pouco mais e chegarmos a ser tementes a Deus, a ponto de não aceitarmos que nada nos tire do foco que é o céu? A Bíblia diz que nasceu um menino, e por 3 meses, não temendo o decreto de Faraó, aquela família escondeu o menino. A família escondeu, meus irmãos. Eu não sei como eles arrumaram para esconder uma criança de 3 meses. Para uma criança de 3 meses não tem como você dizer não chora, não chora. Não tem como você tapar a boca para ele não chorar, ele vai sufocar e vai morrer. Imagine os momentos em que aquela criança chorava por fome, ou por dor, ou por sede. Imagine o desespero que aquela família arrumava para poder cobrir aquele barulho. A cidade sendo vasculhada, sendo varrida em todos os cantos à procura de meninos. Quando a mulher já estava gestante, já começava a ser observada. Os seus passos começavam a ser seguidos. Vamos observar, na hora que nascer nós temos que estar em cima. Se for menino vai ser lançado no rio. Observem a situação que aquele casal colocou a sua vida, colocou em risco a própria vida, para proteger o menino, para proteger o chamado de Deus, para proteger o propósito de Deus. E quantas das vezes para ficarmos bonitinhos diante da sociedade, quantas das vezes para não passarmos por quadrado, nós não defendemos o reino de Deus. Tentamos em algumas situações fazer concessão com o mundo para amenizar a situação. Eu aprendo com a Bíblia Sagrada, especialmente nessa história, que não importa o risco que nós corremos pelo reino de Deus, é Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos dá o escape. Agora eu quero mostrar para você a fé recompensada imediatamente. Por amar a Deus, por temer a Deus, por ser fiel a Deus, por não temer o decreto de Faraó, Joquebede e seu esposo, a sua família, protegem, guardam o menino por 3 meses. Mas chega um ponto que fica insustentável, não dá mais para proteger, não dá mais para guardar o menino naqueles dias. O menino estava crescendo, o seu grito, o seu choro ficava ainda maior, ficava ainda mais alto. Como segurar aquele menino? E agora com 3 meses, se eles permanecessem abraçados àquele menino, eles tinham um problema para resolver. E se eles permanecessem abraçados àquele problema, certamente eles também morreriam. Certamente eles tirariam o menino dos braços de Joquebede. E ao lutar pela vida do menino, Joquebede e Arão também morreriam. Mas a Bíblia diz que Joquebede então tem uma ideia iluminada, uma ideia que vem de Deus, porque é Deus quem coloca as boas ideias na nossa mente. Não adianta tentar nos enaltecer, engrandecer e dizermos: tive uma brilhante ideia, olha como eu tive uma brilhante ideia e por causa da minha ideia isso deu certo. Eu quero te dizer que até as melhores ideias que nós temos, até aqueles pensamentos mais brilhantes que nós temos, que coopera para o reino de Deus, saiba que é o poder de Deus que está sendo operado em nós. É o poder de Deus que é operado em você, que te capacita, que te faz uma pessoa sábia, uma pessoa iluminada, uma pessoa inteligente. É o poder de Deus que é operado em minha e em sua vida. E por ser fiel e temente a Deus, Deus opera através do seu poder, dando esta ideia para Joquebede. E a Bíblia diz que Joquebede prepara uma cestinha e cobre ela com o betume, ela cobre ela com o pinche, para que não entrasse água, e faz ali uma pequena arca, um barquinho, coloca o menino naquele barquinho. E ela sabia o horário que a princesa ia se banhar, e ela também sabia que a princesa não tinha filhos. Eu quero te dizer que as coisas, quando estão debaixo da vontade de Deus e quando nós somos tementes a Deus, é milimetricamente calculado por Deus. Deus calcula, Deus planeja, Deus nos entrega o projeto para executarmos. Deus cuida de tudo. E ela sabia que aquela princesa não tinha filhos. Então ela coloca à margem do rio, preso aos juncos. E ela sabia que a princesa iria se banhar ali.
E ali agora, a partir daquele momento, ela estava dizendo: Senhor, agora está contigo. Eu abro mão agora do que o Senhor me deu e devolvo ao Senhor neste ato, nesta situação. Está contigo agora. Daqui para frente é com o Senhor. A Bíblia diz que a irmã do menino, ela se pôs à margem do rio a observar o que iria acontecer com aquele menino. A ideia era que a princesa encontrasse e adotasse como filho, mas poderia também dar errado. Poderia sim ser tragado por um crocodilo naquele rio. Poderia uma outra fera, um outro bicho vir e comer a criança. Aquele barquinho poderia afundar e a criança morrer afogada. Ou simplesmente Satanás podia entrar no coração daquela mulher e ela não aceitar, não adotar o menino. E ela entregaria para os soldados, para que os soldados dessem o fim. Eu quero te dizer que são esses temores que nós destacamos diante de uma situação difícil, que nos impede de alcançarmos a bênção de Deus. Às vezes nós temos tanta fé em Deus que nós agarramos o problema, nós abraçamos com o problema e nós queremos lutar constantemente e resolver todos os problemas que aparecem com as nossas próprias forças. E nós temos fé em Deus, não perdemos a fé em Deus, mas é uma fé sem atitude, é uma fé fria, é uma fé sem amadurecimento, porque temos fé em Deus, mas queremos resolver com as nossas forças e com as nossas mãos. Mas Joquebede não, pega aquele plano que Deus coloca em sua mente, coloca aquele plano em prática, e não temeu as diversas possibilidades de acontecimentos que levaria fim à vida do menino. Ela contava somente com a possibilidade de dar certo. Eu quero dizer, se alguém aqui em nosso meio que está desesperançoso, tudo bem, não vou te culpar 100% por falta de esperança. Talvez a situação te machucou tanto que isso aconteceu. Perdeu tanto a esperança que a mente é só coisas negativas, só pensa na possibilidade do que pode dar de errado. Existem 1000 possibilidades de coisas que podem acontecer desfavoráveis, mas existe uma favorável, que é Deus te tirar dessa situação. E devido à situação em que você está vivendo, está tão sofrido, que você não consegue ver esta possibilidade de Deus te tirar desta situação. Mas a Bíblia diz que Joquebede colocou o menino, e a Bíblia diz que vindo umas das servas daquela princesa viu o bebê. E quando viu o bebê, o coração da princesa se encheu de alegria. Ela amou aquele menino em primeiro instante. Ao ver aquele menino, ela se apaixonou por aquele menino. Deus já havia preparado o coração daquela mulher. Eu quero te dizer que se depender, meu irmão, se houver necessidade, não importa quão ímpio seja aquele que Deus vai usar para te abençoar, não importa o quão pecador e não arrependido ele seja, eu quero te dizer que Deus é Deus na minha vida e é Deus na vida dos ímpios. Deus é Deus na sua vida, é Deus na vida dos que te perseguem. Eles podem não ser temente a Deus, mas é Deus sobre a vida de todos. Não há quem escape do controle de Deus. E se necessário for, Deus usa o ímpio para te abençoar. Se necessário for para te dar o escape, Deus vai trabalhar no coração de quem for necessário. A Bíblia diz que aquela mulher amou aquele menino e tomou aquele menino em seus braços. A irmã de Moisés estava ali vigiando, a irmã do menino estava na espreita. E ela, muito espertinha, corre até a princesa e olha para a princesa e pergunta: não quer que eu busque entre as hebreias uma ama de leite para esta criança? Eu quero te dizer que quando você entrega o seu problema nas mãos de Deus, quando nós entregamos aquela dificuldade, aquela situação que nós não temos condições de resolver, quando nós abrimos mão, não perdemos o temor a Deus, mas abrimos mão daquela situação em que tanto nos faz sofrer e descansamos o nosso coração, nós não estamos desistindo, mas nós reconhecemos que chegamos a um ponto que só Deus é capaz de resolver a situação. Entregamos nas mãos do Senhor e descansamos o nosso coração. Eu quero te dizer que a nossa fé é recompensada. Deus é especialista em recompensar a nossa fé.
não porque somos merecedores, mas porque Ele é Pai de amor e a sua misericórdia está sobre nossas vidas. A Bíblia diz que a princesa permite que busque uma ama de leite, e a menina vai até Joquebede. Mãe, a princesa está com o nosso irmão nos braços, com o nosso bebê nos braços, e ela mandou que buscasse uma ama de leite para ele. Então vai Joquebede, pega o menino, leva para casa para cuidar do próprio filho, e ainda por cima ganhou um salário. Agora analisa a situação daquela mulher, em um regime de escravidão severo, aonde o povo tinha mal o que comer. Diante daquela situação, quão grande foi a vitória na casa de Anrão e Joquebede, quão grande foi a vitória naquela família, através do poder de Deus que foi manifestado sobre eles, pelo fato de eles temerem a Deus e não ao decreto do homem. A quem nós vamos escolher temer? A quem nós vamos escolher temer diante da situação que nos aflige, da situação que nos leva a sofrimento? A quem nós vamos escolher temer diante das situações que nos ameaçam? Saiba que nada pode parar o plano de Deus. Nada, nenhuma força é capaz de botar a fim o plano de Deus. Nasce na família de Anrão e Joquebede o resgatador, o libertador de Israel. É criado pela sua própria mãe. Ela tem o prazer de criá-lo em seus braços, de ver o crescimento da criança, de passar para ela, para aquela criança, as primeiras ideias, os primeiros ensinamentos, de passar para ele o que ele precisava na primeira faixa etária da sua idade, de plantar no coração dele a semente que ele precisava quando se tornasse um grande homem para ser o libertador de Israel. A Bíblia diz que o menino cresceu e chegou um dia que ele foi devolvido à princesa, e ele cresceu dentro do castelo de Faraó, do palácio de Faraó. E crescendo dentro do palácio de Faraó, ele conheceu todas as culturas, ele conheceu todos os costumes, ele teve condições de ter os melhores ensinamentos. Não existia, como eu te disse, na terra de Canaã, onde o povo havia herdado, só o povo de Israel, existia vários povos. E somente um homem que conhecesse todos os povos daquela região, que fosse experientes em batalhas, um homem que tivesse experiência com o costume de todos os povos daquela região, poderia ser usado para levar o povo para o deserto, para passar pelo deserto e para ser livre. Eu quero te dizer, se temermos a Deus acima de qualquer coisa, acima de qualquer adversidade, acima de qualquer dificuldade, se não colocarmos em primeiro lugar os medos que nós temos, que é comum e é normal ao ser humano, mas colocarmos em primeiro lugar a possibilidade real de que Deus nos dá o escape, Deus vai honrar a nossa fé, e Deus recompensa a fé daqueles que o temem. Eu glorifico a Deus pela sua vida, pela minha vida nesta noite, pela oportunidade que tivemos de observar a palavra de Deus. Eu quero chamar vocês aqui na frente para que possamos fazer uma oração junto. Em especial, eu quero chamar aqui na primeira fileira todos os irmãos que estão desempregados. Se tiver pessoas aqui que estão desempregados, eu quero aqui na primeira fileira, bem de frente. Vamos fazer um clamor ao Senhor. O Deus que nós servimos é o Deus que dá o escape, é o Deus que abre porta, é o Deus que supre a necessidade do seu povo, é o Deus que dá livramento. Nós vamos orar e confiar no Senhor, e grandes coisas Deus vai fazer na minha e na sua vida, se permanecermos fiel e tementes ao Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Pai, o Senhor contempla a necessidade do Teu povo, Senhor. Deus, eu sei que Tu és o Deus que sonda todos os corações, que conhece a necessidade de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Senhor, e eu sei também que todos nós que aqui estamos temos livre acesso ao Senhor. Deus, eu sei que os meus irmãos que estão desempregados, Senhor, eles têm livre acesso a Ti, Senhor. Eles podem também fazer o seu clamor, buscar a Ti, Senhor, a solução para o seu problema.
Deus, mas hoje, neste dia, eu pude lembrar do dia da minha angústia, Senhor. E quando eu lembrei do dia da minha angústia, eu não tive tristeza, Senhor, mas eu tive muita alegria. Porque um dia, Senhor, eu estava em uma situação terrível que o Senhor sabe. Um dia me faltava esperança, Senhor. Um dia me faltavam as condições de honrar com os meus compromissos. O Senhor bem conhece o meu coração e sabe o quanto eu sofri por isso, Pai. Mas o Senhor foi o meu resgatador. Ó Deus, o Senhor foi o meu libertador naquela situação. O Senhor honrou a minha fé e honrou a minha família, Pai. É com grande júbilo e alegria que eu clamo ao Senhor agora, Pai, pela vida de cada um dos irmãos, Senhor, que aqui estão. Senhor, eu tenho irmãos aqui diante deste altar, meu Pai, que passam por dificuldades financeiras, Senhor, que tem muitas limitações, ó Deus, causada pelo desemprego, Senhor. Ó Deus, eu sei que eles sofrem por não poder honrar os seus compromissos. Deus, eu sei que o Senhor conhece as nossas necessidades, mas mesmo assim, Senhor, sem pretexto algum de ser merecedor, mas pela Tua bondade, Senhor, pela Tua infinita bondade, eu Te clamo, Pai. Abra agora, Senhor, a porta de emprego, Senhor. Deus, o Senhor que garante o sustento para o Teu povo, nós temos aprendido e temos vivido essa experiência. Deus, eu agora, Senhor, te clamo, Senhor, que não haja nenhum impedimento, Senhor, que não haja ação diabólica sobre a vida dos Teus filhos para impedir o prosperar de cada um, Senhor. Deus, que não haja impedimento algum, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te faço esse clamor, meu Pai. Alargue agora as portas, Senhor, abrindo, ó Deus, e dando condição a cada um de prosperar, dando sabedoria a cada um, Senhor, dando inteligência, meu Pai. Senhor, porque sei eu, ó Deus, que serão tantas portas que se abrirão, que terão oportunidade de escolher, meu Pai. Por isso eu te peço profundamente que cada um me fala o coração, Senhor, a qual caminho trilhar, meu Pai. Deus, eu confio no Teu poder, Senhor. Crente, ó Deus, que assim como o Senhor é o meu provedor e sustentador, o Senhor é quem sustenta cada um dos meus irmãos aqui diante deste altar. Senhor, eu oro também pelos demais que aqui estão, Senhor, que tem outras causas, Senhor, que apresentam queixas, meu Pai. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um, a necessidade, meu Pai. Por isso eu te peço que a bênção do Senhor desça sobre a vida de cada um em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que esta bênção venha de encontro, Senhor, à necessidade. E segundo o poder do Senhor que opera na vida de cada um, seja realizado o milagre que eles necessitam, em nome de Jesus Cristo. Senhor, graça te dou por todas as tuas bênçãos. Maravilhado estou pela misericórdia e a grandeza do teu poder, revelado e manifesto sobre a tua igreja. Em tudo, graças eu te dou, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe, presbítero Marco. Podem voltar para o lugar, queridos. Deus abençoe. Ressuscita-me. Cante de novo, só coro. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história. Quantos que foram abençoados pela palavra, diga amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero convidar
Aleluia. Quero convidar aqui o casal irmã Solismar, irmão Arley. Vamos aplaudir a vida deles, irmãos? Amém? O filho também, né? O Guilherme, né? Também, família. Toca o hino de casamento aí, meu filho. Pra me cantar aqui. Bota qualquer coisa que eu vou cantar. Pastor, vou orar pela nossa união. A Jesus sempre esteja em nós. É o meu irmão que canta o hino. Vou orar. Você canta, não canta? União. Eu vou pedir que seja assim por toda a vida. Encontrei em você um dia. Você sabe, né? Então canta. Ver alguém que eu pude confiar, pudesse confiar. Não enganei, e não enganou mesmo, quando ela falou que Arley era especial e que nada poderia apagar. O quê? A nossa união. Amém. Deus abençoe. Queridos, eu quero... Vira para frente aqui para mim um pouquinho. Com muito prazer, eu estou convidando no altar esse casal abençoado que nós aprendemos a amá-los. Eles casaram sábado passado. Casaram na sexta no cartório e no sábado receberam a bênção sacerdotal. E foi feito um casamento. E eu vou te falar, eu fiquei assim porque foi dentro da casa dela, da sala. Montou um cerimonial, não, montou ali parecia um cerimonial. Lindo demais. E convidou a família, foi mais ou menos restrito mais para a família e dos dois, e foi lindo a cerimônia, para a glória de Deus. Eu convidei eles aqui à frente, para que nós possamos como igreja, se coloca de pés, para que possamos como igreja orar por eles. Vamos orar nessa hora. Vamos orar estendendo as mãos em favor dessa família. O Guilherme é o filho da Sol, homem de Deus, menino abençoado. Mas eu quero deixar um versículo para vocês. Está em Cantares de Salomão 8:7. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por esse amor, certamente a desprezaria. E vocês podem, tem chamada de Deus, ela prega, tá? Tem palavra. Em breve ela vai, pastora, usa aí ela aí pro trabalho, missionária graça. Se quiser um dia de consagração, chama para dar a palavra. Ele também tem chamada. Vamos fazer a obra de Deus com a gente aqui. Estende as mãos. Aleluia. Pai, aqui está no altar, Senhor, Arley, a Solismar, o Guigui, o Guilherme, este casal que se uniu em laço matrimonial. Nós estamos como igreja trazendo no altar e apresentando ao Senhor, porque já fizemos isso lá na casa, mas agora, Deus, eu sei que eles vão trabalhar muito para o Senhor nessa casa, e o que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Pode aplaudir o Senhor na vida deles, irmãos.
sábado agora na consagração de 7h30 às 9h. Eu quero dizer que sábado agora o obreiro Gustavo, esposo da Bruna, vai pregar aqui pela manhã e vai ser uma benção, amém? Pode sentar um pouquinho, irmãos. Eu estou terminando o culto, que o relógio está adiantado 5 minutos, mas já estou terminando o culto, amém? Quantos crê que através dessa mensagem barreiras caíram nessa noite? Diga amém. Quantos acreditam que barreiras vão cair durante essa semana? Diga amém. Deixa eu dar um alerta a vocês. Estamos indo para uma semana que vai iniciar na sexta-feira e até na quarta-feira, a semana do carnaval. Quem vai viajar, tome cuidado, fique atento. A onda de violência está muito grande nesse estado. Vocês estão acompanhando isso, né? Haja vista que no ano passado, nessa mesma data, teve um momento aí de uma paralisação. Mas a situação não está fácil nesse estado. Mas Deus tem guardado a sua igreja, amém, irmãos? Então, amanhã nós iremos para Boa Sorte. O pastor Messias Donata Quadrangular trouxe aqui mais de 100 pessoas. O cantor Amauri vai cantar lá na Quadrangular de Boa Sorte. Ele não me pediu isso, mas eu convoquei a igreja, que quem tem carro, vem para cá. Eu preciso de vocês aqui. Venham com aquela camisa. Quem tem, quem não tem, vem com a outra camisa. Vamos sair daqui 19 horas. Eu preciso contar com vocês, porque se chegar lá só com o meu carro, vou ficar até envergonhado. Eu volto. Eu falei, Messias, eu não fui não, porque pelo amor de Deus, ele trouxe aqui 100 pessoas. Ele não me pediu isso, mas pelo menos 5 carros aqui a gente tem que sair, né, irmãos? Posso contar com vocês? E quem quiser, vem. Quem não tiver carro, vem para cá. Nós vamos dar um jeito. Ok, irmãos? Amanhã, então, às 19 horas, tá, irmãos? Ok? Tá, vai ter reunião aqui, mas eu vou precisar de sair também. Quarta-feira vai ter reunião na salinha, com os músicos, com os cantores e músicos, mas só que é a convocação, eu vou precisar de um músico comigo. Quarta-feira eu vou para a casa de recuperação, nós vamos levar as primícias para a casa de recuperação, amém, irmãos? Não tem problema não, pode fazer reunião. 19 horas, nós vamos sair daqui, porque foi muita primícia que veio, muita cesta básica, amém, irmãos? Vou, não, porque é um trabalho que é prioridade, entendeu? Mas eu não vou cancelar essa reunião não, ok? Quem tiver desejo e gostar de cantar e deseja fazer parte da equipe de louvor, pode vir também, amém, irmãos? Está ouvindo aí? Eu quero cantar, não me convida, agora está convidado. Pode vir, amém, irmãos? Então, quarta-feira, olha só, vai ser muito bom, na salinha e o Casado para Sempre, é uma benção. Mas voltando aqui na barreira, quantos querem que a barreira vai cair essa semana? Ô, Breira, essa semana vamos orar em favor dos casais. Amanhã começa o jejum de Daniel. Sexta-feira, 19 horas, eu estou aqui com todos os obreiros, nós vamos para o monte. Dessa vez só os obreiros. Depois a igreja toda vai. Vou alugar um ônibus, a igreja toda vai. Amém, irmãos? Rapaz, não tem. Só que essa semana a barreira vai cair. Diga comigo, a barreira vai cair. Eu estou falando porque é algo profético aqui. Então eu queria que você cantasse esse hino comigo. É um hino alto demais, mas eu quero que você cante comigo, que é lá da década de 80 esse hino. Som na caixa aí, ô Juninho. Bota som na caixa. Vamos cantar comigo? Quem crê que a barreira vai cair, diga amém. Eu vou trazer esse cantor aqui ao vivo com vocês. Sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão. E o quê? Mas põe a mensagem no intercessor, que é Jesus, que sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser, mas
tua fé no intercessor, que é Jesus. Agora! E as barreiras todas irão romper. Vamos lá! Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo as mais altas barreiras, por ir as transpor. Sei que não há nada nem ninguém, quem crê nisso, que consiga separar, vai, separar o cristão de Deus e de uma vida mais além, no céu onde os temores. Canta, igreja! Tá bonito! Então exponível esse amor que Jesus tem pelos seus. Quem vai ter livramento essa semana? Dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor. Vamos, pois! Filma a igreja cantando. Filma a igreja. Que vem? Destruindo todo mal e dor. Aumentou um pouquinho. 1, 2, 3. Pois não há barreira para aquele revestido do poder. E vem, destruindo as mais altas barreiras, as mais destruindo todo o mal e dor. Tu irás transpor as mais, tu irás transpor as mais altas barreiras, tu irás profético. Quantos querem ouvir esse cantor Álvaro Tito cantar aqui ao vivo na DRV? Diga amém. Esse ano ainda ele vai cantar aqui, para a glória de Deus. Já estou trabalhando nisso. Vamos terminar o culto. Ele vai estar cantando aqui na Grande Vitória, mas no mês de abril, mais ou menos, ele vai estar aqui cantando ao vivo. O boletim informativo, irmãos, é importante que você leia. Tem a mensagem pastoral, tem as programações. Por favor, fique atento nas programações. Olha só, tem todas as programações aqui no boletim informativo. Amém, irmãos? Domingo de manhã é domingo de lazer. Domingo à noite, um grande culto da família. Amém, irmãos? Domingo à noite estaremos aqui por mais uma programação. Eu não vou cantar hoje o nosso hino da semana, que esse barreiro aí acho que já deu para... Já fechamos com chave de ouro. O culto está sendo transmitido, a informação que ele foi gravado. Quem quiser rever, só chegar em casa e participar da... Compartilhe o vídeo através do Facebook, no site. O site é adrv.life. Amém, irmãos? Obrigado. Um pedido que eu quero fazer aos irmãos da igreja, são um povo carinhoso. Nem todos aqui têm carro, amém? Eu posso pedir a vocês que vocês pudessem perguntar a alguém, quem está sem carro?
Leva essa pessoa até em casa, está chovendo muito. Eu queria fazer esse pedido a vocês. Tem pessoas que moram longe, está chovendo, não custa nada você colocar, aperta um pouquinho o carrinho, o seu carro, e leve alguém com você. Obrigado, obreiro. Os irmãos que estavam trabalhando durante o dia, teve uma aprovação aqui da igreja, na salinha ali os obreiros vão servir a Santa Ceia. Por favor, as obreiras já estão lá de prontidão, vai ter Santa Ceia depois da bênção apostólica, e vocês vão estar ceando ali na salinha. Convidar aqui o evangelista Nailton para impetrar a bênção apostólica. Que vem de Deus, destruído todo mal e dor, as mais altas barreiras. Vai cair muita barreira essa semana. Quem vai ver? Vai ter muita vitória para nós em nome de Jesus. Uma boa semana para todos. Aos nossos irmãos internautas, que Deus abençoe e dê uma semana de paz a vocês. E você é convidado para nos visitar. Nossos cultos, quinta às 19h30 e aos domingos às 18h30. Porque a DRV é uma família que ama você. Aleluia. Estenda suas mãos, querido. Que o amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, e que as consolações do querido e amado Espírito Santo estejam com todos, e todos digam amém. Tenha uma semana abençoada a todos os irmãos aqui e a todos os internautas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado por estar acompanhando conosco aqui no ADRV.life.